A paz do Senhor Jesus, meus irmãos internauta que está me assistindo do outro lado aí, no canal Alimento Espiritual. E neste momento vim trazer a palavra de força. Eu sei que você precisa de uma palavra de força. Força para continuar, força no relacionamento, força no trabalho, força física. Uma saída, uma porta aberta, uma solução. Mas o Senhor é a nossa solução. O Senhor é tudo para nós. Olha o que diz no Atos 23, versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de me testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Essa é a palavra de força que o Senhor falou para Paulo. Muitas das vezes nós se encontramos numa situação sem saída ou dizemos: Senhor, já estou cansado, Senhor, eu não aguento mais. E quando chega a esse ponto, nós descobrimos se a nossa força que está em nós é de Deus ou a nossa mesma. Muitas vezes nós andamos com a nossa própria força, só que a nossa própria força tem limite, mas a força de Deus não tem limite, é como uma fonte que nunca seca, nunca se acaba. E quando chega esse ponto de dizer: Senhor, não aguento mais, muitas vezes acaba casamento, acaba de você pedir conta num determinado emprego que você tiver. Quando você não aguenta mais, você pede para sair ou faz algo que não precisava ter feito. Quando chega esse momento que acaba a força: Senhor, eu não aguento mais. Mas o Senhor é a nossa força. Assim como o Paulo. Para o Paulo já era o final, ele estava preso ali, amarrado. Eu creio que ele estava clamando ao Senhor, quando o Senhor chegou e disse para ele: Paulo, tem bom ânimo, estou contigo. Porque o Paulo estava contando o testemunho dele, de como foi que o Senhor encontrou com ele, quando ele estava indo para Damasco, prender os cristãos, porque ele era perseguidor, prendia os cristãos, judiavam, fazia coisas injusta. Mas aqui no Atos capítulo 23, o Paulo está sendo perseguido. Veja que antes ele era o perseguidor, agora ele está sendo perseguido. Estava sentindo a mesma coisa que os cristãos sentiam, a mesma dor que o cristão sentia quando o Saulo perseguiam. Agora o próprio Saulo se tornou Paulo, sendo perseguido. Mas o Senhor diz para ele: Paulo, tenha ânimo. Do jeito que você contou o testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você conte também testemunho lá em Roma. O que o Senhor estava querendo dizer para ele? Que a situação que ele está passando não é para a morte. Isso que o Senhor está falando para você também. O que você está passando é para você contar testemunho lá na frente. Veja que o Paulo continua, no Atos 23, 24, 25, até chegar ao final, até em Roma, ele passa por muitas lutas até chegar lá. O Senhor também é dessa forma na sua vida, na minha vida. Nós temos muitas coisas, muitas barreiras para enfrentar até nós chegar onde o Senhor determinou para mim e para você. É isso que nós devemos fazer, ser firme, assim como Paulo. Ele foi fiel até o fim, ele não desviou, não foi envergonhado por Deus. Os homens tentaram envergonhar eles, mas o Senhor não deixou, porque o Senhor não envergonhou ele. A palavra do Senhor vai dizer, Jeremias 17, 13, aquele que abandona Deus será envergonhado. Mas o Paulo não abandonou o Senhor, e por isso ele não foi envergonhado. Simplesmente lutou até chegar ao destino final. Qual que é o principal evangelho que nós pregamos? Muitos pregam mansões. Deus vai te dar mansão, carro, isso, aquilo, fazenda. Mas o principal, o destino da pregação, o destino da palavra de Deus que nós vai levar é a salvação. É o principal, nós lutar pela nossa salvação. Perseverar até o fim, ser fiel até o fim. Para que naquele dia não sejamos envergonhados. Essas são as palavras de força. Essa que eu quero dizer para vocês. Continua firme. Não olha para trás.
Não espere que homem ou mulher te prove. Espere que o Senhor venha provar você. O Senhor está contigo, você não está sozinho. A luta que você está passando, que você está enfrentando, não é para você desistir, dizer, eu não aguento mais. Entregue na mão do Senhor, que Ele vai lutar por você. São essas palavras de força para você. Não desista, o Senhor está com você. Essa situação que você está enfrentando é para você contar testemunho lá na frente. Amém, meus irmãos? São essas palavras. Eu quero orar um minutinho com você. Senhor, abençoa essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, onde quer que esteja. Que o Senhor vai de encontro com cada família, com cada projeto, e entra na família, entra na área sentimental, entra na área conjugal, na área financeira, não importa, o Senhor sabe de todas as coisas. Está nas tuas mãos, Senhor. Eu oro em favor de cada um, Pai. Que o Senhor venha abençoar por nome cada pessoa que está nos assistindo aqui, Senhor. Que o Senhor vai de encontro através dessa palavra. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.